nas trevas eternas, onde o dia não amanhece, clamo pelo Messias, com o coração que sofre pede. Jesus, tem piedade, faz a luz brilhar em mim. Em uma antiga e vibrante cidade de Jericó, banhada pelo sol dourado e generoso da Judéia, onde as palmeiras altas balançavam graciosamente ao vento quente do deserto e as muralhas antigas sussurravam histórias de séculos passados, vivia um homem chamado Bartimeu. Ele era cego desde o dia em que veio ao mundo, seus olhos nunca haviam contemplado a majestade do céu azul infinito, nem o verde exuberante das palmeiras que dançavam ao sopro da brisa, nem o ouro reluzente que pintava as colinas distantes ao entardecer. A escuridão era seu companheiro constante, um véu negro e impenetrável que o separava das belezas que o mundo exibia com tanta generosidade. Bartimeu acordava todas as manhãs sentindo o calor suave e reconfortante do sol acariciando sua pele enrugada e marcada pelo tempo, um toque gentil que aquecia seu rosto e trazia um leve conforto aos seus ossos, mas que nunca se traduzia em luz visível para seus olhos apagados. O ar ao seu redor estava sempre impregnado de aromas ricos e vivos, o cheiro irresistível e quente de pão fresco assando nas fornalhas de barro próximas, liberando um perfume terroso e acolhedor que enchia as narinas, as frutas maduras e suculentas empilhadas no mercado, exalando doces fragrâncias de figos, tâmaras e romãs maduras, e o cheiro forte, terroso e salgado de poeira misturado ao suor dos viajantes e mercadores que cruzavam as ruas empedradas sob o sol escaldante. Ele conhecia o mundo não pelos olhos, mas pelos sons que ecoavam como uma sinfonia constante e vibrante nas vielas estreitas e irregulares, o tropel ritmado e pesado de burros carregados de mercadorias, as risadas alegres e cristalinas das crianças correndo e brincando sem qualquer preocupação, e os gritos animados e persuasivos dos mercadores anunciando suas mercadorias com vozes roucas e cheias de energia. Esses sons pintavam em sua mente imagens vívidas e coloridas do que seus olhos nunca poderiam capturar, criando um quadro sensorial que ele tocava, cheirava e ouvia com o coração. Todos os dias, sem falhar, Bartimeu sentava-se à beira da estrada principal, um caminho movimentado e poeirento que ligava Jericó à sagrada Jerusalém, com seu manto velho, puído e rasgado estendido no chão quente e áspero sob o sol implacável. O vento do deserto carregava partículas finas de areia que roçavam sua pele como pequenos agulhões, enquanto ele estendia a mão trêmula e calejada, pedindo com voz baixa, rouca e carregada de humildade: tenha misericórdia de mim, um pobre cego, dê-me um pedaço de pão ou uma moeda, pelo amor de Deus. Alguns passantes, tocados por um lampejo de compaixão, paravam por um breve instante. Seus dedos gentis depositavam uma pequena oferta em sua palma áspera e calejada, murmurando palavras de pena que ecoavam como um bálsamo passageiro em seu coração ferido. Outros, porém, eram cruéis e indiferentes, riam alto e zombavam de sua condição miserável, dizendo que ele era amaldiçoado, que Deus o havia esquecido por causa de algum pecado grave de seus pais ou antepassados. Cada risada cortava como uma facada afiada no peito de Bartimeu, fazendo seu coração se apertar de dor profunda, vergonha e humilhação que queimava como fogo lento. Ainda assim, ele baixava a cabeça, engolha o orgulho ferido e continuava pedindo, porque a sobrevivência exigia essa rendição diária e silenciosa. À noite, quando o sol se punha atrás das colinas distantes, trazendo o frio cortante do deserto que se infiltrava nos ossos como lâminas geladas, ele voltava para sua casinha simples de barro, humilde e solitária, onde vivia sozinho desde que seus pais haviam partido para o Senhor. Ali, no chão duro e irregular, ele se ajoelhava com o corpo cansado, tocava as paredes frias e ásperas com as mãos trêmulas, buscando algum consolo no toque familiar da terra que o abrigava. Com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto empoeirado e sulcado, ele orava com o coração rasgado de dor e anseio: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, por que me criaste assim, envolto em escuridão eterna?
Eu ouvi as histórias dos profetas, dos milagres grandiosos no Egito, da travessia milagrosa do Mar Vermelho sobre terra seca, mas para mim, tudo permanece em trevas impenetráveis. Em sua mente, ele revivia com carinho os dias de infância, quando sua mãe o guiava carinhosamente pela mão pequena e insegura, descrevendo com voz doce e cheia de amor as cores vibrantes do mundo, o azul profundo do rio Jordão serpenteando pela terra fértil, o ouro reluzente do templo sagrado que brilhava ao sol. Seu pai, com voz firme e reverente, lhe ensinava os salmos sagrados, versos que ele guardava como tesouros preciosos no coração: Tu és a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Mesmo na cegueira total e absoluta, Bartimeu mantinha uma fagulha de fé pequena, frágil como uma chama tremulante no vento forte do deserto, mas que se recusava a se apagar, brilhando quietamente em meio à noite de sua alma. A solidão pesava sobre ele como um manto pesado e sufocante a cada hora do dia e da noite. O vazio de nunca poder ver o rosto de um amigo verdadeiro, o sorriso inocente e radiante de uma criança, ou as estrelas piscando no vasto céu noturno enchia seu peito de um anseio profundo, silencioso e constante. Os anos passavam devagar, lentos como as águas tranquilas do rio Jordão que corria não muito longe dali, e Bartimeu envelhecia um pouco mais a cada estação que se sucedia. Seu corpo carregava as marcas profundas do sol escaldante e da poeira constante das estradas, seu espírito, as marcas da longa espera, da perseverança silenciosa e da esperança que nunca se extinguia completamente. Ainda assim, em meio à escuridão que o envolvia, ele sonhava com o dia em que o Deus compassivo olharia para ele com misericórdia infinita e mudaria sua história para sempre, trazendo luz onde só havia trevas eternas, e transformando sua dor em um testemunho vivo de... Mas um dia as vozes mudaram no vento, rumores de um homem santo chegaram. Jesus, o filho de Davi, vem curar os doentes. Certo dia, enquanto Bartimeu estava sentado em seu lugar de sempre à beira da estrada poeirenta e movimentada de Jericó, o ar ao seu redor pareceu subitamente diferente, carregado de uma energia nova e vibrante que ele podia sentir na pele como um vento quente e carregado de promessas. As pessoas passavam mais rápido, com passos apressados e animados ecoando nas pedras quentes do chão, conversando entre si com vozes cheias de excitação e urgência que ele nunca ouvira antes com tamanha intensidade, como se uma corrente invisível de esperança tivesse varrido toda a cidade. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, aguçando os ouvidos com atenção profunda, o coração começando a bater um pouco mais forte dentro do peito, como se pressentisse que algo sagrado se aproximava. Fragmentos de conversas chegavam até ele como pedaços de luz soprados pelo vento do deserto. Você ouviu sobre Jesus de Nazaré? Dizia um homem para outro com tom maravilhado. Ele cura paralíticos que não andavam há anos, expulsa demônios com apenas uma palavra, e até devolve a vista aos cegos como Bartimeu. Ao ouvir seu próprio nome misturado àquela conversa, Bartimeu sentiu um arrepio poderoso percorrer toda a sua espinha, da nuca até os pés calçados em sandálias gastas. As palavras ecoavam em sua mente como um trovão distante que anunciava chuva após longa seca, fazendo seu peito se apertar de emoção. Pela primeira vez em muitos anos, algo se mexeu profundamente dentro dele, uma sensação que ele quase não reconhecia mais: esperança. Com voz trêmula de uma esperança que mal ousava sentir, ele estendeu a mão calejada e pediu detalhes a quem passava perto o suficiente: por favor, me conte mais sobre esse Jesus. É verdade que ele cura os cegos como eu? Fale-me dele, eu imploro. As respostas vinham carregadas de espanto e fervor, como se cada pessoa que falava estivesse testemunhando um milagre vivo. Sim, Bartimeu. Ele é o Messias prometido, o filho de Davi. Multiplicou poucos pães e peixes para alimentar milhares, andou sobre as águas turbulentas do mar da Galileia, e declarou que veio para dar vista aos cegos e liberdade aos oprimidos. Naquele momento, uma chama viva e quente de esperança acendeu no peito de Bartimeu.
Uma luz interior brilhante e intensa como o sol do meio-dia que ele nunca havia visto, mas que agora queimava com força dentro de sua alma, derretendo anos de escuridão e resignação. Pela primeira vez em décadas de trevas, ele sentiu algo diferente da dor constante, uma expectativa doce e quase dolorosa de que sua vida pudesse mudar para sempre. Com os olhos da mente, ele começou a imaginar, pintando quadros vivos a partir dos sons e dos toques que conhecia, como seria ver o rosto de Jesus, contemplar a compaixão infinita em seus olhos, tocar suas mãos sagradas e sentir o poder curador de Deus fluindo sobre ele como um rio de luz pura e misericordiosa. Aquela imagem enchia seu coração de um anseio profundo e sagrado, fazendo lágrimas quentes se formarem nos cantos dos olhos cegos. Aquela noite, Bartimeu quase não conseguiu dormir. Sentado na beira de sua cama simples de palha, o corpo cansado mas o espírito agitado como nunca, ele ficou repetindo baixinho as histórias que ouvira, sussurrando-as como uma oração constante no silêncio da casinha de barro fria e solitária. Se Jesus passar por Jericó, eu não vou perder esta chance. Mesmo que precise gritar até perder a voz, eu clamarei por ele. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente e espalhar seu calor dourado sobre as colinas, Bartimeu levantou-se mais cedo que de costume. Lavou o rosto com água fresca do pote, sentindo o líquido frio e revigorante escorrer pela pele enrugada e trazer novo ânimo ao corpo marcado pelo tempo. Ajeitou com cuidado especial seu manto velho e puído, como se estivesse se preparando para o encontro mais importante de toda a sua vida. Decidiu que esperaria na estrada principal, exatamente onde Jesus supostamente passaria. Uma jornada mental e espiritual começou ali dentro dele. Ele enfrentava o medo antigo de ser rejeitado mais uma vez, o cansaço acumulado em seu corpo envelhecido, as dores nas pernas fracas e nas costas curvadas pelo hábito de mendigar. Mas a fé, que antes era apenas uma fagulha frágil tremulando no vento, agora crescia a cada batida acelerada de seu coração, tornando-se mais forte e determinada a cada passo. Ele se lembrava com clareza das escrituras sagradas que seu pai lhe ensinara com tanto amor e reverência: pede e te será dado, bate e a porta se abrirá, procura e encontrarás. Essas palavras ecoavam como um incentivo divino em sua alma, aquecendo-o por dentro enquanto o sol começava a subir alto no céu. Com as mãos trêmulas de emoção, Bartimeu pegou seu cajado velho e gasto pelo tempo, sentindo a madeira lisa e familiar entre suas palmas calejadas. Saiu em direção ao lugar onde a multidão já começava a se juntar, o ar enchendo-se com o cheiro forte de incenso queimando em algum lugar próximo misturado ao suor das pessoas que se aglomeravam cheias de expectativa. O sol estava alto, quente e implacável, tocando sua pele como fogo vivo. Bartimeu esperava ali, com o coração pulsando forte como um tambor de guerra dentro do peito. Horas se passaram lentamente, o calor do sol castigando sua cabeça descoberta, o suor escorrendo pela testa e pelas costas, grudando o manto na pele. As pernas doíam de tanto permanecer em pé, mas ele não se mexia um centímetro. Sua determinação era inabalável, sustentada pela chama que agora ardia sem parar. Em silêncio, ele orava com toda a força de seu ser: Senhor, se for tua vontade, que eu possa encontrar Jesus hoje. Que minha longa cegueira termine neste dia. A esperança, que antes era pequena e vacilante como uma vela na tempestade, agora era uma chama viva e ardente, iluminando a escuridão profunda de sua alma. Bartimeu sabia, no fundo do coração, que algo grande, algo divino e transformador, estava prestes a acontecer. A estrada está cheia, o mestre vem chegando. Meu clamor vai subir, ninguém vai me calar. Jesus, filho de Davi, escuta o meu gritar. De repente, o barulho da multidão explodiu como uma onda avassaladora, crescendo num instante de pura comoção. Pés correndo apressados martelavam o chão poeirento da estrada, vozes exaltadas e cheias de fervor gritavam sem parar: é ele! Jesus está vindo por esta estrada!
O ar, antes carregado de expectativa silenciosa, agora vibrava com uma energia quase palpável, como se o próprio vento do deserto tivesse ganhado vida e anunciasse a chegada do Mestre. Bartimeu sentiu o chão tremer levemente sob seus pés descalços, o ritmo de centenas de passos fazendo a terra pulsar como um coração gigante. O ar se encheu de uma nuvem fina e quente de poeira que invadia suas narinas, seca e terrosa, misturada ao cheiro de suor, incenso e multidão agitada. Seu coração acelerou tanto que parecia querer sair do peito, batendo com força selvagem contra as costelas, uma mistura avassaladora de medo, fé e desespero que fazia o sangue latejar em suas têmporas. Ele se levantou com dificuldade, as pernas fracas e envelhecidas tremendo violentamente sob o peso do corpo cansado, mas a fé o sustentava como uma força invisível e poderosa, uma mão divina que o erguia acima de toda fraqueza física. Sem pensar duas vezes, sem hesitar nem por um segundo, ele começou a gritar com toda a força que ainda restava em sua voz rouca e desgastada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor tentavam calá-lo, vozes irritadas e impacientes cortando o ar: fique quieto, cego. Você está incomodando o Mestre. Alguns empurravam seu ombro com desdém, outros murmuravam palavras de reprovação, mas Bartimeu gritava ainda mais alto, a voz ecoando acima do burburinho ensurdecedor da multidão como um clamor que não podia mais ser contido. Lágrimas quentes rolavam pelo seu rosto sujo de poeira, traçando caminhos molhados pela pele marcada pelo sol e pela dor de anos. Cada grito saía do fundo da alma, carregado de anos de escuridão, humilhação e espera silenciosa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente, ele sentiu um silêncio cair sobre a multidão como um manto suave e inesperado, o barulho diminuindo até restar apenas o som distante do vento e de respirações contidas. Alguém se aproximou dele com passos leves e calmos, tocou seu ombro com uma gentileza que contrastava com toda a agitação anterior, e disse com voz serena e respeitosa: levante-se, ele está chamando você. Bartimeu jogou o manto velho e rasgado para o lado sem qualquer cuidado, como se aquele pedaço de pano que o cobrira por tantos anos já não tivesse mais importância. Levantou-se rápido, o corpo movido por uma energia nova que ele nunca conhecera, e foi guiado pelas mãos firmes e bondosas de estranhos até o centro exato da multidão. O caminho era curto, mas para ele parecia uma jornada sagrada, cada passo dado com o coração transbordando de emoção. O ar ao redor de Jesus era completamente diferente, uma paz profunda e sobrenatural envolvia tudo, um calor amoroso e doce que penetrava direto no coração, como se o próprio amor de Deus se fizesse sentir na pele. Bartimeu caiu de joelhos aos pés do Mestre, sentindo a presença de Deus ali de forma tão real e intensa que lágrimas frescas escorriam sem controle. Ele ouviu a voz mais suave e poderosa que já escutara em toda a sua vida, uma voz que carregava autoridade divina e ao mesmo tempo infinita ternura. O que você quer que eu faça por você? Perguntou Jesus com amor infinito, as palavras tocando diretamente a alma de Bartimeu. Bartimeu, com o rosto molhado de lágrimas e o peito ardendo de emoção, respondeu sem hesitar, a voz embargada mas firme: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar o teu rosto. Jesus tocou seus olhos com mãos cheias de compaixão, dedos sagrados e gentis pousando sobre as pálpebras fechadas como uma bênção viva. E disse com autoridade doce e definitiva: vá, a sua fé o curou. Naquele exato momento, uma luz explodiu na escuridão eterna de Bartimeu, brilhante, quente, avassaladora. Cores que ele nunca imaginara, nem mesmo em seus sonhos mais profundos, invadiram sua mente como um rio de fogo colorido. Ele piscou devagar, sentindo as pálpebras pesadas se abrirem pela primeira vez com verdadeira visão. E pela primeira vez na vida, ele viu o céu azul profundo e infinito acima dele, as palmeiras verdes e majestosas balançando suavemente ao vento, o rosto sorridente e cheio de amor de Jesus diante dele, iluminado pelo sol dourado da Judéia. O mundo inteiro se abriu em beleza indescritível, cada detalhe brilhando com vida nova. Lágrimas de alegria pura e incontida escorriam sem parar pelo seu rosto, lavando anos de dor e trevas.
Ele se levantou gritando com a voz agora cheia de vida e gratidão: Eu vejo! Eu vejo! Glória a Deus! A multidão explodiu em louvor, vozes se erguendo em ondas de alegria e adoração. Alguns choravam emocionados, outros louvavam o nome do Senhor com hinos espontâneos que ecoavam pela estrada. Bartimeu não conseguia parar de olhar para tudo ao seu redor, as cores vibrantes e intensas que dançavam diante de seus olhos, os rostos surpresos e radiantes das pessoas, o caminho poeirento que agora brilhava sob o sol como se fosse pavimentado de ouro. Ele agarrou as mãos de Jesus com gratidão profunda, beijou-as com reverência e amor transbordante, e disse com o coração completamente entregue: Mestre, eu te seguirei para sempre. A luz invadiu, as trevas se foram. Agora eu vejo o milagre aconteceu. Jesus é o Salvador, minha fé venceu. Bartimeu caminhava agora com passos leves e cheios de vida pela estrada poeirenta de Jericó, como se o peso de anos inteiros de escuridão tivesse sido tirado de seus ombros de uma só vez. Seus pés tocavam o chão quente com uma alegria nova, quase dançando sobre as pedras que antes ele só conhecia pelo som e pela textura áspera. Seus olhos, agora abertos para o mundo, devoravam cada detalhe que antes existia apenas em sua imaginação frágil e limitada, as flores silvestres coloridas que brotavam ao lado do caminho, pintando a terra seca com tons vibrantes de vermelho, amarelo e roxo, as crianças correndo e rindo com vozes cristalinas e puras, seus rostinhos iluminados pelo sol dourado da Judéia, e o rosto de cada pessoa que passava, rostos que ele antes conhecia apenas pelo timbre da voz, agora revelados em expressões de espanto, alegria e curiosidade. O ar ao seu redor parecia mais doce e vivo, carregado do perfume fresco das palmeiras balançando ao vento quente do deserto, misturado ao cheiro terroso da estrada e ao aroma distante de pão assando nas casas próximas. Cada cor, cada movimento, cada sombra dançando sob o sol forte era um milagre para ele, o céu azul profundo e infinito acima, as colinas verdejantes ao longe, o brilho dourado que envolvia toda a cidade. Lágrimas de gratidão pura e incontida escorriam pelo seu rosto enquanto ele olhava para tudo, o coração transbordando de uma alegria que não cabia em palavras. A notícia de sua cura se espalhou como fogo levado pelo vento quente do deserto, rápida, ardente e impossível de conter. Pessoas vinham de longe, de vilarejos distantes e até de Jerusalém, apenas para vê-lo, tocar suas mãos calejadas agora cheias de vida, e ouvir seu testemunho com os olhos marejados. Elas se aglomeravam ao seu redor, o ar enchendo-se de murmúrios de espanto e louvor, o cheiro de incenso e suor misturando-se à emoção coletiva. Bartimeu parava para cada uma delas, contando a história com voz firme e emocionada, sentindo o toque de mãos estranhas em seus ombros como um abraço coletivo de toda a Judéia. Ele voltava para casa todos os dias com o coração leve, os passos agora guiados pela visão clara e pelo amor que ardia dentro dele. Sentado na mesma casinha simples de barro que antes era refúgio de solidão, ele contava a história para quem quisesse ouvir, com voz cheia de emoção profunda e vibrante: eu era cego, mas agora eu vejo, porque creio no poder de Jesus. Cada vez que repetia essas palavras, uma onda de gratidão o invadia, fazendo sua voz tremer de alegria. Sua fé, que antes era apenas uma pequena chama frágil tremulando na escuridão eterna, agora era um incêndio vivo e ardente que iluminava todos ao redor, aquecendo corações frios e afastando as trevas de outras almas. Ele começou a ajudar outros necessitados com uma dedicação nova e cheia de compaixão. Guiava os cegos que ainda esperavam à beira da estrada, segurando suas mãos trêmulas com gentileza, contando sobre o amor de Cristo com palavras que saíam direto da sua própria experiência transformada. O toque de suas mãos agora curadas carregava não só direção, mas também esperança.
No templo sagrado, ele louvava em alta voz, as palavras ecoando pelas paredes antigas e pelo pátio cheio de gente: Senhor, tu abriste meus olhos, agora abre os olhos do meu coração para te conhecer mais e mais. Sua voz se erguia clara e poderosa, misturando-se aos cânticos dos levitas, e muitos que ouviam caíam de joelhos, tocados pela força daquele testemunho vivo. A família que restava, parentes distantes que há anos o viam apenas como o cego da estrada, agora chorava de alegria ao vê-lo, abraçando-o com lágrimas quentes e sinceras. Muitos se converteram naquele mesmo instante, ao ouvir o relato detalhado do milagre, sentindo no peito o mesmo fogo que agora queimava em Bartimeu. Ele viveu o resto de seus dias como uma testemunha viva e radiante do poder de Deus, andando pelas ruas movimentadas de Jericó e pelas vielas sagradas de Jerusalém, pregando que a cura verdadeira vem pela fé sincera e humilde. Nunca esqueceu aquele momento sagrado aos pés de Jesus, a voz amorosa e poderosa, o toque santo e gentil em seus olhos, a luz explosiva que invadiu sua escuridão eterna e transformou tudo. E toda noite, antes de dormir, ele olhava para o céu estrelado que agora podia contemplar com os próprios olhos, estrelas brilhantes piscando como diamantes no veludo negro, e orava com o coração completamente transbordante de gratidão: Obrigado, Senhor, por curar não só meus olhos, mas toda a minha vida, minha alma e meu futuro. A história de Bartimeu se espalhou por toda a Judéia como um rio de luz, inspirando milhares a crerem com fé verdadeira. Mostrava a todos que o poder de Jesus é real, vivo e eterno, e que a fé sincera move montanhas, abre olhos cegos e transforma vidas inteiras. Hoje, assim como Bartimeu, qualquer um que clamar com fé verdadeira pode receber a cura do corpo e da alma, porque Jesus continua vivo, continua curando, continua transformando vidas. Glória a Deus pelo milagre da fé.